religião, quando ela é simplesmente com o intuito de engrandecer ao homem e de enriquecer e de poder estar sobre outro homem ou outra pessoa, ela é inútil. E quando seus líderes são sem caráter, ela também é inútil. Ela é enganosa. Bom dia em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos abençoe ricamente em mais esta programação. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. Ela simplesmente está servindo de escudo para ele praticar o erro. Mas a religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Bem, mas o nosso assunto nesta manhã, isso é apenas uma abertura, né? Gostaríamos de falar um pouquinho sobre solicitude. O que vem a ser isto? Solicitude. O dicionário traz explicações, né? Entre as quais nós anotamos é um afã, um desejo, é uma diligência em tratar de assuntos, dos assuntos primordiais. É uma boa vontade, é um empenho, é o interesse, é dar atenção. Olha como é profundo, como nós devemos observar estas coisas. Pedro, quando ele estava escrevendo na sua segunda carta, capítulo 1, falando sobre as virtudes de Deus, ele falou sobre nós sermos diligentes em buscar estas coisas, sermos solícitos, diligentes em tratar deste assunto, de estar cheios do Espírito Santo. Ele diz, depois de discorrer sobre as 8 virtudes, que são elas: fé, nós sabemos, devemos buscar com afinco, com desejo, ter essa fé. E a virtude, o conhecimento, a temperança, a perseverança, a piedade, o amor fraternal e a caridade, que é o amor ágape. Empregar diligência em alcançar estas coisas. Tratar com mais diligência, com mais afã, com mais desejo, com mais vontade, com mais empenho, com mais interesse, com mais atenção àquilo que pode fazer de nós verdadeiros cristãos. Então nós encontramos uma revolta no meio do cristianismo, às vezes, iras no meio do cristianismo, desentendimento. Por que tais coisas? É porque às vezes o afã, a diligência,
a boa vontade, o empenho, o interesse e a atenção em ter em si aquilo que Deus quer que tenhamos, que é a sua vontade, que nós tenhamos a sua bondade, a bondade, essa virtude gloriosa da bondade, esta virtude gloriosa do conhecimento. E às vezes a gente se priva de algo tão especial, do conhecimento da verdade da vida. Então nós aplicamos tudo que somos, tudo que temos para conquistar alguma coisa, um afã para a vida aqui terrena. Tudo bem, nós precisamos de fazer isto, mas nós deveríamos também dedicar com diligência, com boa vontade, com empenho, com interesse, em buscar em oração, em súplicas, que Deus nos molde, que Deus dê o Espírito Santo, derrame sobre nós estas virtudes, especialmente o amor de Deus em nossos corações, para que nós possamos então estarmos desprendidos do mundo. Agora, as coisas do mundo, elas são pegajosas, passa de um para o outro. Nós passamos a nos envolver com filmes, passamos a nos envolver com futebol, passamos a nos envolver com política, e de uma maneira pesada, de uma maneira terrível e cruel. Bom, mas como vamos fazer? Nos empenharmos, sermos diligentes, termos esse desejo, este afã, este interesse de também buscar estas coisas, para que em nós haja algo diferente do mundo. A nossa alegria não está na vitória de um time, de uma seleção. A nossa real alegria não está na vitória de um candidato, mas a nossa real alegria está em estarmos na vontade de Deus, em sentir o gozo do Espírito Santo, em sentir a segurança que o Espírito Santo promove em nossos corações, em nossas almas. Oh, que coisa maravilhosa! Jesus falou sobre a solicitude pela vida, a preocupação pela vida, o desespero pela vida. Você encontra isso em São Mateus capítulo 6, nós não vamos ler. Não andeis, pois, ansiosos, solícitos pelo dia do amanhã. Devemos trabalhar hoje, fazer aquilo que vem à nossa mão para fazer conforme as nossas forças, buscarmos sermos diligentes em nossos trabalhos, correto, aplicar corretamente o que ganhamos. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Olha, Isaías 55. Por que gastais o suor do vosso rosto naquilo que não é pão, que não é sustento? E às vezes nós gastamos o nosso tempo tão precioso em coisas que vai nos colocar irados, nervosos, vai prejudicar a nossa fé, a nossa adoração, o nosso louvor a Deus. Quanto mais estivermos presos às coisas
desta terra, menos fervor teremos pelas coisas espirituais, pelas coisas celestiais. Mas nós precisamos das coisas naturais. Precisamos? Sim, é claro. Mas a nossa diligência maior deve ser justamente para atingirmos aquilo que é real, que não vai passar. Mas será realmente que o meu maior desejo, que o maior empenho está sendo justamente pelo caminho do céu? É pela perfeição? Olha, Paulo diz aos Filipenses capítulo 3, ele diz a partir do verso 12, o título é Prosseguindo para o Alvo da Soberana Vocação. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Jesus Cristo. Nós fomos alcançados pela graça, fomos alcançados por Jesus Cristo. Agora vamos prosseguir. Não vamos deixar que o mundo paralise a nossa fé. Não vamos deixar que as coisas do mundo paralise o nosso desejo de estar mais próximo de Deus. E ele prossegue: irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se pensais de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Andemos segundo o que já alcançamos, essa luz que já alcançamos. Vamos andar em busca de mais coisas de Deus, de perfeição. Não nos podemos esquecer que o diabo está aí querendo nos prejudicar, afastar-nos deste caminho, atrasar-nos, entrarmos por um atalho. Sejamos solícitos pela vida cristã. Sejamos solícitos pelo Espírito Santo. Olha, Jeremias, ele chorou pelo povo, estava mais solícito pelas coisas da terra. Jeremias capítulo 13. O povo de Israel estava com mais afã, com mais desejo pelas coisas terrenas. E ele diz a partir do verso 15: escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, pois o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos. Esperais a luz, mas ele a mudará em sombra de morte e a transformará em escuridão. Mas se não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa do vosso orgulho. Amargamente chorarão os meus olhos e se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dizei ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, pois já caiu a vossa cabeça, a coroa da vossa glória. Portanto, meus amados irmãos, é chamado de o profeta chorão, mas porque ele via que o povo estava aplicando as suas forças, mas pelas coisas que Deus não se agradava, e ele sabia que qual seria o fim deles, e ele chorava e derramava suas lágrimas.
Então sejamos nós, apliquemos a diligência nestas coisas que não perecem. Jesus chorou sobre Jerusalém justamente por causa deste fato. Eles estavam muito envolvidos, imbuídos naquilo que não era tão necessário. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. E Paulo era solícito pela vida das pessoas, pelas almas. Olha, a religião sem essa solicitude pela vida, sem este afã, sem essa diligência em tratar as coisas de Deus em primeiro lugar, ela se torna inútil. E eu peço ao Senhor Jesus Cristo que tenha misericórdia. Peço ao Senhor que tenha misericórdia e compaixão de todos nós e nos ajude a dedicarmos mais força, mais empenho, mais interesse, mais atenção no reino de Deus. O meu reino não é deste mundo, disse ele. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus Cristo. Amém.